Estamos iniciando mais um Turbina Cast, aqui o podcast da VBPO, do Andreas, sempre convidando empresários para falar de empresário para empresário, sempre fortalecendo os conceitos de vendas, os conceitos de gestão empresarial e compartilhando experiências aqui com vocês que nos assistem. Então eu já peço que vocês curtam, compartilhem, se acharem bacana aí façam os comentários também. E hoje eu estou com um convidado e uma convidada muito especiais aqui para mim, né? O Adelar Pastore e a Eduarda, pai e filha. Nós vamos falar de muitos assuntos relacionados à gestão de empresa, gestão familiar, mas também da experiência do grupo empresarial Allos, que é o grupo que eles representam. Um grupo que a gente já tem relacionamento há mais de 15 anos, né, Adelar? Mais de 15 anos. Então, eu quero dizer que é uma honra recebê-los aqui e passo para vocês aí falarem, darem as boas-vindas a quem está nos assistindo também, fazer as apresentações. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, então, o convite que o Andreas nos fez e também cumprimentar todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, tá? E que sirvam nossos exemplos também de inspiração para as pessoas que nos assistirem. Que legal. Eduarda, como é que é a tua experiência de estar aqui conosco? Quero agradecer pela oportunidade, dizer que é uma honra estar aqui e obrigada, né, pelo convite e agradecer. Eu acho que era isso, e dizer que estou feliz de estar aqui, de estar acompanhando essa oportunidade. Obrigada. Eu que estou feliz de tê-los aqui. É legal ver a Eduarda aqui. A Eduarda que é uma administradora, que administra hoje uma das empresas do grupo, mas que já participou de todas, né? Desde pequenininha, né, Adelar? O Adelar sempre incentivou muito a sucessão dentro do grupo. O Augusto, que também é filho, hoje está em Portugal, lá, fazendo um semestre de engenharia. Exatamente. Adelar, há 15 ou 16 anos atrás, eu já quero começar com uma história, uma história legal aqui para você prestar atenção. Eu fui indicado para conhecer o Adelar e o Grupo Allos e eu cheguei lá e tive uma surpresa enorme. Porque normalmente quando a gente vai ajudar algum grupo, a gente vai para potencializar resultado, aumentar a venda, ajudar na gestão também, mas todo mundo quer crescer. E eu lembro que eu cheguei lá e você olhou para mim e falou, Andreas, não se preocupe. A nossa empresa está muito bem, não se preocupe com esse negócio de crescer, de expandir. Eu só quero me organizar. E aquilo me marcou, né? Porque eu pensei, poxa vida, todo mundo quer crescer. Ele já estava bem, ele queria organizar. Como é que foi isso? Como é que surgiu isso? Conta um pouquinho desse fato aí para nós. É verdade, Andreas. O que aconteceu na época? A empresa, quando cresce, a gente vai crescendo com as próprias pernas, né? Com tentativas, erros e acertos. Só que chega um determinado momento que tu cresce e tu tem que avançar. Aí acaba faltando perna, né? Então, nessa época, o nosso amigo em comum, que não está mais entre nós, o Cristiano, baita do empresário chapecoense, indicou você e a gente acabou, então, começando o trabalho em 2009. E, realmente, o objetivo maior do que eu esperava e foi... nós tivemos êxito com sucesso foi com que organizasse o nosso próximo passo, organizasse o nosso próximo crescimento, né? Essa é uma das dificuldades, como é o meu caso, Andreas, que eu nunca fui funcionário, né? E não sendo funcionário, você tem que criar algumas situações. Feliz daquele empresário que foi funcionário um dia, tá? E hoje é empresário, porque ele também teve a oportunidade de ser liderado por alguém que colocou a cara na frente, que fez as coisas acontecerem e ensinou ele. Então, feliz desse cara. Eu não tive essa oportunidade, né? Então, eu sempre busquei algumas pessoas que me auxiliassem a enxergar esse outro momento de crescimento, né? E que não só eu caminhasse com as minhas próprias pernas. Que legal. E por que a gente chegou lá, né? Na época, o Grupo Allos já tinha, então, a Allos Metalúrgica, que faz estruturas metálicas, faz grandes obras de pré-moldado, estrutura metálica. Da Allos Metalúrgica veio também a oportunidade de criar a Allos Fibras, que faz telhas translúcidas, que complementa essa questão da obra, né? E mais recentemente, então, com um projeto teu e da Eduarda, aí surgiu a Allos Fix, que são uma distribuidora de fixadores. Eu queria que primeiro o Adelar falasse um pouquinho da história da Allos Metalúrgica, que deu origem ao grupo, da evolução para Allos Fibras, e depois eu queria que a Eduarda falasse um pouquinho da história recente, mas já muito bem sucedida, da Allos Fix.
A Metalúrgica Alus, então, iniciou em 1990, tá? Fundada pelo empresário Valdir Cancellieri e empresário Adelar Friedrich. Em 95, juntamente com a minha família, meu pai, Severino Pastore, meu tio, Silvino Pastore, e nós entramos, então, na empresa, acabamos comprando... 30 anos, então, de 30 anos. Acabamos comprando 50% da empresa, então começamos a administrar junto com o ex-proprietário, né? Depois a gente adquiriu, então, 100% da empresa. E naquela vontade sempre de crescer, 95, 98, então a gente implementou pré-moldados de concreto. 2003, então a gente implementou também a Alus Fibras, que é fabricante de telhas translúcidas, né? E mais recentemente, em 2023, já com a maioridade dos filhos e pensando que eles também devem ser empreendedores, pensando também que eles devem se destacar neste ramo empresarial, né? Eu tive a vontade e o desejo também de incluir a Eduarda também numa nova empreitada, numa nova empresa, que também abrimos então a Alus Fix, que é uma distribuidora de parafusos de fixação de telhados, de cobertura. Veja bem, André, que nós estamos no mesmo segmento. Estrutura metálica, pré-moldado, telhas translúcidas, fixadores. Nós não estamos fugindo do foco da empresa. O foco da empresa é obras civis. Nós estamos dando sequência neste caminho. E principalmente barracões industriais. Esse é o teu foco no Brasil todo hoje. Exatamente. Alus tem obras. Nós temos obra, parte do Brasil, nós temos obra em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Né? Hoje. Hoje. Tanto com pré-moldado concreto e estrutura metálica. As telhas translúcidas nós atendemos nível nacional. Né? Nossa Santa Catarina, nosso Oeste é nosso cliente número 1, mas atendemos também boa parte do Brasil, como Goiás, Minas, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Norte, Recife, Pernambuco. Então, são várias regiões que a gente atende. Eduarda, como é que é ser sucessora e criar um projeto novo junto com um empreendedor bem-sucedido? Já é uma responsabilidade grande, né? Me conta aí como é que é isso. Você que é administradora também, então? É uma alegria, tá dando, né, tá fazendo a sucessão, e também é uma responsabilidade muito grande, porque ele é um empresário muito bem visto, um empresário de sucesso, né, a empresa. Então, é uma responsabilidade que eu tenho, que eu preciso continuar esse legado que ele está deixando. Preciso continuar, preciso dar uma sequência, preciso ter sucesso na minha carreira como administradora, e o meu sonho, o meu objetivo é ser uma empresária de sucesso como meu pai. E é uma responsabilidade muito grande. E um orgulho para ti, né, Adelar? Com certeza, não tenha dúvida disso. Quando o empresário pai consegue trazer seus filhos para a mesma atividade, é um orgulho fantástico, né? É uma alegria. E como é que tu recebeu, assim, esse projeto? Como é que tu idealizou? Como é que tu começou a pensar? Como é que tu materializou? Conta um pouquinho para nós aí. Então, eu nem imaginava que ia surgir. Eu vou contar como é que iniciou. Eu escutei ele conversar que ele estava marcando uma viagem para a China. E ele acabou convidando a minha mãe, e a minha mãe disse que ela não queria ir. E eu disse, me leva que eu vou junto. E ele resolveu, me levou junto, e lá a gente procurou dentro da feira da Canton Fair os parafusos, né? A gente foi conhecer e tal. E na volta dessa viagem da China foi que eu entendi que ele estava pensando em abrir a Alus Fix, que é a distribuidora dos parafusos fixadores de telha, né? Para telhado. E nisso, daí que foi surgindo a ideia de eu ser a administradora dessa empresa e começar ali o meu ramo no empreendedorismo. Foi assim, me deu um susto, né? A gente fica um pouco com medo, como é que eu vou me sair? Foi desafiador. Foi desafiador. O que eu vou fazer agora? Eu só sei que eu tenho que dar certo. E, graças a Deus, tá seguindo para isso. A empresa tá crescendo, tá sendo conhecida e...
Que legal. Tô iniciando minha carreira. E foi aí que a gente se reencontrou, né? Lá, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Quando eu ouvi do Adelar lá, vamos organizar a empresa, não se preocupa na expansão, não se preocupa no crescimento nesse momento. Como a gente também tem aquele vírus assim de enxergar coisas e dizer, não, mas nós temos que fazer alguma coisa também para crescer. Logo em seguida, ele tem um time muito bom, foi muito legal a gente trabalhar junto lá. E a empresa realmente ela se organizou, ela se preparou, ela expandiu. Mas eu identifiquei lá na época, eu lembro que eu olhava para a Alus Fibras e dizia, Adelar, você tem um negócio aqui que pode vender para o Brasil inteiro e tal. E eu acho que te apurrinhei tanto lá que você me autorizou. Não, então tá, então vamos trabalhar aqui, montar uma turbina de vendas lá nas telhas. E aí a gente começou com o treinamento da equipe, formar um time, vieram as primeiras pessoas, enfim, a gente começou a dar corpo a esse trabalho de expansão. Hoje é uma grande empresa, deu certo, expandiu. E agora, quando veio o projeto da Alus Fix, o Adelar nos chamou de novo. Andreas, quero que tu sente comigo, com a Eduarda aqui, para nos ajudar a fazer o plano de negócios. E aí a gente trouxe de novo todos os conceitos da turbina, claro, junto com a gestão empresarial, com todas as áreas administrativa, financeira, logística. Mas é muito melhor trabalhar quando se tem uma estrutura junto, né? Como é que é assim, aproveitar a estrutura do Grupo Alus para ajudar também na constituição da Alus Fix, Eduardo? E depois eu quero dar a visão do Adelar. Então, torna mais fácil, porque ali eu tô amparada. Eu tenho pessoas que têm experiências, pessoas que torcem pela empresa, pessoas que vestem a camisa, que estão ali, que é a nossa equipe, que todo mundo vibrou também com a nova empresa da Alus Fix. Então, me deixou mais tranquila, né, no início, que ali eu tenho uma base forte. Que legal, que então, legal. É um alívio, é mais fácil de iniciar. E a tua percepção, Adelar? Como é que é? Começar um negócio novo também, o empreendedor, quando ele traz junto à sucessão, ele também traz uma responsabilidade, porque ele tem que dar, vamos dizer assim, a oportunidade da filha mostrar o seu talento, ter também a identidade própria ali na gestão, mas ele sempre fica naquela, mas a minha experiência é difícil dosar isso, né? É difícil. Tanto Andreas, que acho que tu vai lembrar, eu comentei, Andreas, eu preciso que você me ajude, tá? Preciso que me ajude, porque eu sei do teu potencial, eu sei daquilo que tu faz e aquilo que tu tem feito, tanto pela Alus, pelas outras empresas aqui na região. Não sei se tu lembra, mas eu falei, eu preciso que tu nos ajude, porque eu não consigo ensinar a Eduarda sozinha. Eu sozinho não consigo ensinar ela, porque uma vez eu fui ensinar ela a dirigir e nós brigamos, tá? Então, na verdade, isso fez com que né? Qual o pai que nunca passou por isso, né? Então, eu sentindo essa dificuldade em mim, não pela Eduarda, mas em mim de explicar, até porque a gente acaba sendo cobrando, sendo taxativo e tal, se a Eduarda vem cá nos ajudar, tá? Porque eu preciso que a Eduarda siga, que a Eduarda faça o trabalho dela, tá? E também com uma interferência mínima minha, que ela tome as rédeas e faça as coisas acontecer, tá? Então foi isso que nós começamos. Depois aí veio todo aquele trabalho da turbina de vendas, organização, toda a parte, né? Até o final lá o livro Alus Fibras de como vender. O jeito Alus de vender. Exatamente, o jeito Alus de vender. Que legal. Mas olha que bacana. Parece que foi muito fácil lá com vocês, né? Porque já havia uma predisposição, tanto tua quanto da Eduarda, e sem dúvida, como ela participou contigo aí ao longo da tua jornada, ela já tem uma percepção mais clara do teu jeitão, enfim, e vice-versa, né? Eu acho que eu queria também compartilhar com quem está nos assistindo justamente essa experiência de vocês, assim, algumas dicas. Primeiro, ouvir de ti quais foram os desafios nessa construção lá de trás, pensando desde a Alus Metalúrgica Alus, depois a Alus Fibras, quais foram os principais desafios dessa jornada, em termos de gestão, em termos de vendas, para que a gente possa também ajudar com esses exemplos quem está nos assistindo, né? E depois também, trazendo para um momento mais recente, os desafios que a Eduarda
passou na constituição, na formação, nas primeiras vendas da Alusfix, que deve ter sido, né? A gente participou, maravilhoso, assim, os primeiros pedidos e tal, né? Mas vamos começar com a jornada da Metalúrgica Alus, da Alus Fibras. As dificuldades sempre existiram. Todos os anos, Andreas, nós falamos, olha a dificuldade que nós temos agora, olha o problema que nós estamos passando. O empresário voa em céu de brigadeiro poucas vezes na vida da empresa. É sempre com dificuldade. Sempre. Nunca tem aquele... eu estou nadando de braçada. Não existe isso. É todo dia uma dificuldade. Né? Os desafios, né? Os desafios são constantes. Né? Graças a Deus, nós, na nossa empresa, nós temos funcionários lá com longa data, que estão conosco. Nós conseguimos formar um time fantástico, um time muito bom, um time comprometido, né? Temos funcionário lá com 30 anos de casa, né? Isso é muito bom. Assim, todos eles, 15 anos, 20 anos, todos com longa data na empresa. Então, ele conhece a empresa desde o início e tem nos ajudado. Então, ponto importante, então, uma dica que você deixa é valorizar o capital intelectual, os recursos humanos, trabalhar para ter uma relação de longo prazo. Valorizar as pessoas, né? E também ter essas pessoas contigo. Quanto mais tempo, melhor. Porque daí as pessoas conseguem enxergar você de uma forma de consistência, que está sempre crescendo, e eles estão sempre ajudando a crescer. Né? Eles fazem questão de ajudar a crescer a empresa. Incorpora a cultura, ajuda a multiplicar, disseminar essa cultura. Exatamente. Que legal. E os teus desafios, assim? Como é que foi, assim, a tua primeira experiência empreendedora? O que mais te marcou nessa jornada? Inclusive com o nosso trabalho lá, porque você participou desde as primeiras definições do negócio, o plano de negócios, como ia funcionar lá, a administração, as finanças, a logística, o marketing, as vendas, enfim, tudo que nós trabalhamos juntos lá. Olha, o que me marcou é que, assim, a gente pode aprender a estudar na faculdade, né, passar bem ali com notas em administração, mas na prática é totalmente diferente. Olha que legal. Então, não adianta, a gente não sai sabendo de tudo, e a consultoria ali, a turbina de vendas, foi essencial, porque me deu um norte. Como que eu vou fazer? O que eu faço agora? Como que eu vou administrar esse negócio? Como que eu vou fazer venda? Como que eu vou agradar o meu cliente? Então, a consultoria, a turbina de vendas foi essencial para mim conseguir começar a fazer as vendas e os pedidos ali na Alusfix. É trabalhoso, tem dificuldade no início, é uma empresa nova, a gente abriu em dezembro de 2024, então estava todo mundo parando e nós estava ali ligando para o cliente, apresentando a empresa, e daí todo mundo parando ali, até a gente dá uma desanimadinha no começo, que a gente já começa eufórico, assim, né? Vou fazer um monte de venda. O pessoal já parando e tal, e daí eu pensei, meu Deus, e agora? Eu lembro que daí a gente entrou em férias, no primeiro dia de férias eu fui lá, porque o meu representante me chamou, eu fiz 3 vendas, assim, extraordinárias, sabe? Olha, falei, que legal. Não, começar as férias com 3 vendas assim, fechou o ano... Chave de ouro. Chave de ouro. Olhando você falar agora, eu lembrei de uma cena, um meme que tem na internet, no Instagram, eu acho que o menino não sabe nadar, o cara pega e joga dentro do rio, né? Exatamente. Mais ou menos que nem a gente fez com a Eduarda lá. Eduarda, então vai, pá! E a Eduarda realmente incorporou isso e saiu nadando. Sim. A turbina de vendas auxiliou muito ela. Tá? Eu não teria condições de fazer ela ser motivada da forma como ela foi motivada se não tivesse a turbina de vendas. Tá? Eu acho que teria, sim. Né? Como ela falou, deu um norte para ela, ela entendeu como é que funciona uma empresa, como é que funciona um negócio, como é que é o administrativo do negócio. Ali ela entendeu. Ela poderia entender, talvez com 6 meses, 1 ano. As empresas no Brasil levam até 5 anos, tá?
assim ela antecipou, ela já saiu, ela não saiu gatinhando, ela já saiu andando, já fez com que a empresa já andasse, tá? E já está correndo. Desculpa, Adelar, tu estava falando e eu estava lembrando um detalhe aqui do teu modelo de gestão que eu acho que pode agregar muito. Tu falou, a turbina de vendas ajudou, mas a empresa ela tem fundamentos muito sólidos. E o que me veio em mente agora enquanto você falava? Esses fundamentos sólidos, eles vêm justamente do jeito Adelar também de fazer gestão. Uma coisa que a gente trabalha muito hoje nos nossos clientes é a capacidade de definir o seu posicionamento. A Metalúrgica Allos hoje ela trabalha com grandes obras para empresas bem importantes no cenário nacional, que querem expandir, que querem construir os seus barracões, e você sempre se posicionou de maneira muito coerente nessas obras. Você nunca abriu mão assim do padrão de engenharia, do padrão de execução, do padrão de acabamento. Junto com isso, obviamente, que vem um custo. E aí nem sempre você consegue competir no preço de mercado, porque tem empresas aí que muitas vezes não têm o mesmo padrão de engenharia, o mesmo padrão de execução. E isso eu sempre tento trabalhar com os meus clientes para que eles tenham esse posicionamento que traga solidez, rentabilidade para a empresa. Isso você tem desde o início, isso é o teu DNA. Como é que você foi construindo isso e consegue posicionar a Allos hoje? Porque eu sei que os teus clientes são muito fiéis também. Muito fiéis. Quer dizer, eles reconhecem isso. Sim. Como é que você foi construindo isso? Eu acho que isso pode ajudar muita gente que está nos assistindo aí. Quando a gente começa o negócio, então, a gente atira para todos os lados. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu quero aquilo, faço, vou fazer, faço. A gente quer mostrar o trabalho, a gente quer fazer. Chegando em determinado momento, tu tem que achar um nicho de mercado e trabalhar naquele nicho de mercado. Tu não vai conseguir atender todos os clientes de todos os nichos, por exemplo. Hoje nós estamos trabalhando mais na área da indústria. Nós estamos com algumas empresas de renome nacional que a gente está trabalhando. Tem um cliente nosso que é o cliente de 98. 1998. É o cliente mais antigo da empresa, cíclico, que está todo ano construindo. 27 anos. Temos outras empresas com de 2000, 2002. Então, assim, as empresas que nós estamos trabalhando são há mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Que bacana. Então, a gente é fiel com essas empresas, a gente tenta solucionar o problema do cliente, resolver o problema do cliente, a dor do cliente. Esse é o fundamento da Allos hoje. Tá? Entender o cliente e sentir a dor do cliente e ajudar o cliente, porque o cliente sempre vai nos ajudar. Então, nosso objetivo é atender bem o cliente e ajudar o cliente a resolver a sua dor. E essa mesma cultura, esse mesmo posicionamento, ele veio já desde a essência do projeto da Allos Fix, né? A Allos Fix também, quando a gente foi conceber a marca, enfim, e portfólio de produtos, eu lembro que vocês foram muito criteriosos, né? A Eduarda falou, foram para a China escolher os melhores fornecedores, não os mais baratos, vamos dizer assim, né? Mas aqueles que realmente pudessem agregar valor lá na ponta para o cliente final. Vocês fizeram toda uma concepção de marca, especificação de produto dentro desse conceito. Isso também acho que ajudou muito a turbina a dar certo lá na Allos Fix, porque tem produto, né, Eduarda? Como é que tu vê assim agora o feedback dos clientes com relação a isso? Com relação ao produto? O produto, exatamente, a marca. Olha, eu estou muito contente, estou muito satisfeita, porque o cliente está utilizando os nossos produtos, estão gostando, estou tendo feedbacks muito positivos, assim. Clientes que estão se tornando cíclicos. Até, ouvi falar da marca de vocês. Pode me mandar uma amostra, quero testar. Então, estou bem contente. A gente fez um trabalho muito bom na escolha dos produtos. A gente escolheu aquilo que a gente também utiliza para as nossas obras. Então, o que a gente está vendendo, o que a gente está oferecendo para o cliente, tem uma qualidade excepcional, que é o que a gente também usa nas nossas obras. Né? A gente vai dar todo o suporte para o cliente e colocando um produto de qualidade. Que bacana, né? É legal. Que bacana. Aliás, eu acho que é interessante eu comentar, porque no Brasil tem empresas fantásticas de fixadores de telhado, tá? E também
a gente quer chegar no nível dessas empresas, tá? Eu sempre costumo dizer que no mercado existe o produto bom e o produto combate. O produto bom tem um preço agregado e o produto combate é somente preço. Somente preço. Então, nós tivemos visitando clientes, conhecendo as fábricas, entrando nos laboratórios dos nossos fornecedores, entrando dentro das empresas dos nossos fornecedores e escolhendo o melhor produto. Para quê? Para brigar com os top do Brasil. Para poder ir mais 30 anos para frente. Exatamente. Sim. O nosso mais. objetivo não é preço e má qualidade. Nosso objetivo é qualidade, porque o nosso maior objetivo é ter o cliente cíclico. Eu quero o cliente toda semana comprando, cada 15 dias comprando, 30 dias comprando. Como é que se faz com isso? Com que tenha produto, que tenha qualidade e que o produto entregue aquilo que o cliente quer. É muito legal ouvir vocês falarem disso, porque isso está na cultura da Allos, essas relações de longo prazo. Olha como as coisas vão acontecendo. Você falou de um cliente de 1998, você falou de um funcionário de 30 anos. Nós, na consultoria, retornamos lá algumas vezes, mas de 15 anos há mais de 15 anos. Mais de 15 anos, relações de longo prazo. Longo prazo. Então, você vai construindo isso e agora, criando a marca nova Allos Fix, você também está pensando em construir uma relação de longo prazo, porque quer oferecer um bom produto. Eu destacaria esse ponto como uma característica importante do Grupo Allos, né? Essa busca pelas relações de longo prazo. Parece que hoje em dia as empresas elas estão muito no imediatismo, né? Querem ter o lucro rápido e não constroem essa relação. Esse é um diferencial do Grupo Allos? É um diferencial porque a gente quer ter sempre o cliente do lado, tá? Por 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 anos, sei lá quantos anos que tem. A gente nos espelha também as outras empresas que agem dessa forma. Nós temos muitas empresas que elas têm crescido ano a ano. Todo ano tem crescido pouco, mas tem crescido. Mas não vendendo produto de má qualidade, vendendo sempre produto de boa qualidade. Então, esse é o objetivo tanto na Allos Fibras, na Allos Fix, na Metalúrgica Allos, na Allos Pré-Moldados, é este cliente. E nós conseguimos que o cliente compra todo ano. Ele está comprando novas obras, está crescendo. E aí nós torcemos também para que o nosso cliente cresça cada vez mais. E vai crescer com certeza, né? Tendo a base de fornecedores do padrão da Allos. Eduarda, uma coisa que eu acho legal, assim, quando a gente foi construir a turbina de vendas da Allos Fix, o nosso processo de vendas, a gente também acabou fazendo uma espécie de uma reciclagem com o time atual da Allos, da Allos Fibras, né? E é um time que também está há bastante tempo lá, que nós treinamos lá atrás, que foi vindo, foi incorporando novos profissionais, todos muito qualificados. E esse processo, eu lembro que você participou de absolutamente todas as etapas, todos os treinamentos. Como é que tu viu isso em termos assim de aplicação prática hoje? O que a gente viu na turbina, você se enxerga hoje aplicando no teu dia a dia? Sim, a gente está seguindo bastante passos que foi passado na turbina. Temos o manual, o jeito Allos Fix de vender. Quando surge uma dúvida, vai lá e dá uma olhadinha. E uma coisa também que me chamou a atenção na consultoria, na turbina, é como abordar o cliente, como você conversar com o cliente, ter a empatia, saber ouvir para fazer as perguntas certas para o cliente, a fim de você entender as necessidades dele e conseguir fazer com que ele te entenda, conseguir apresentar melhor o produto, melhor a empresa. Então, foi excelente, assim, para mim. Conectar a dor dele. Aliás, eu fiquei muito feliz que o Adelar, ele começou o discurso dele dizendo: a Allos, ela identifica a dor, ela resolve o problema do cliente. Toda a base da turbina de vendas começa com isso. O que é vender? Resolver o problema do cliente. E agora eu escuto isso no teu discurso também, eu fico feliz porque a gente vê que tem uma linguagem homogênea. Hoje o teu time está lá para resolver os problemas de fixação de telhado para os teus clientes. Isso é o teu dia a dia? É o meu dia a dia.
E tá resolvendo bastante problema? Tô. Então tá vendendo bem. Tô, graças a Deus, tava vendendo. Que coisa boa. Como até antes a gente falou ali desse relacionamento a longo prazo, o que também tá ajudando a Alus Fix é todos esses anos que o Grupo Alus tem, todos esses clientes que são cíclicos, são clientes fidelizados, porque dá uma credibilidade para a nova empresa da Alus. A Alus Fix é do Grupo Alus, então é uma empresa que tem qualidade, tem credibilidade, posso confiar. Isso aí é excelente para nós também. Que bacana, já traz um selo de qualidade, né? Selo de qualidade, isso verdade. mesmo. E olha que bacana, né? Quando a gente fala disso também, se a gente trouxer isso para um modelo de escala, se torna muito interessante, porque a gente já tem uma base de clientes, eu trago mais produtos, eu aumento o meu ticket médio, aumento a minha escala, o meu faturamento naquela mesma base de clientes. Essa é uma estratégia que faz parte também da evolução do grupo, à medida que da construção, do pré-moldado, da estrutura metálica veio a telha, que é complementar. Complemento. Agora vem os elementos de fixação. Isso. Como é que está esse portfólio de produtos aí? Ele tende a se ampliar? Como é que vocês estão vendo isso? Nós começamos, o objetivo é trazer mais produtos que venham agregar com o pré-moldado e estrutura metálica. Novos produtos que somem a esses elementos, pré-moldado e estrutura metálica. Então, começamos agora com os parafusos de fixação, né, para dar o start da empresa. Aí depois vai começar a entrar também no portfólio insertos de pré-moldados, ímãs para pré-moldados. Começa a entrar outros elementos que é utilizado na indústria da construção civil, que é utilizado na indústria dos pré-moldadores e dos estruturistas. Que já está na tua perspectiva. Exato. O meu objetivo é atender os estruturistas e os pré-moldadores. Esse é o meu objetivo, atender, entre aspas, os meus concorrentes. Que graças a Deus, de 2003 para cá, não tenho mais concorrentes, porque são meus clientes. E me orgulho de tê-los como cliente. Crescendo, se desenvolvendo e utilizando bons produtos. E eu torço para cada um deles. E nós trabalhamos com o mesmo produto. Nós trabalhamos com pré-moldado, trabalhamos com estrutura metálica, mas eu torço porque ele compra a telha translúcida, compra o parafuso, que é o objetivo, é nós fazermos parceria. Nós não somos adversários, nós não somos concorrentes, nós estamos trabalhando com o mesmo produto. E o mercado é muito, muito abundante, né? É muito abundante o mercado, é muito bom o mercado. Tem empresas sólidas, empresas boas no mercado de pré-moldadores, estrutura metálica, que a gente também nos inspira, a gente copia eles também para a gente crescer, porque são pessoas de sucesso. A Eduarda, ela contribuiu comigo aqui também, porque ela veio trazendo já no discurso dela alguns elementos que ela trabalha lá na venda e que tem ajudado. Ela falou assim, a conectar com o cliente, usar empatia, entender bem, se conectar para entender as dores do cliente, isso está dentro da metodologia da turbina de vendas, né? E eu vi que vocês incorporaram muito bem isso. Um elemento importante que traz constância na venda é a disciplina para a gente ter um plano de voo, né? Para que todos os dias a gente tenha a equipe de vendas produzindo. E isso a gente consegue com disciplina e obediência ao processo de vendas. Eu percebi que desde o início a Alus sempre foi, as equipes da Alus sempre tiveram uma aceitação muito boa disso, de executar o plano, de fazer, de perseverar, né? Você falou abrir em dezembro, mas vocês não deixaram de prospectar clientes em dezembro. Como é que está isso hoje? Tu entende que isso está trazendo a constância que vocês gostariam que tivesse? Está trazendo o resultado que vocês buscam? Sim, com certeza. Claro, que eu falei no início, é uma coisa que demora um pouquinho, assim, né? Até pelo fator que a gente abriu o fim do ano, demora um pouquinho, assim, para vir o resultado. Mas quando vem, é muito satisfatório. E tu dá um norte para mim e eu conseguir passar isso para os meus funcionários, falar, temos que seguir o processo assim que vai dar certo. Se seguir bem certinho, passo a passo, é sucesso.
Funciona. Funciona. É claro, André, acho que nós não podemos esquecer dos nossos colaboradores. Claro, aí que eu ia chegar. Os colaboradores, por exemplo, nós temos o nosso time de vendas lá que estão conosco há mais de 15 anos, que são pessoas de sucesso, os montadores, os engenheiros, o pessoal de dentro da fábrica, o pessoal que industrializa os nossos produtos. Então, todo esse pessoal está junto conosco no dia a dia e aceitam as novidades do dia a dia. Aceitam a evolução, né? Porque isso é uma evolução dentro da empresa. Buscar uma consultoria, buscar uma melhoria, buscar jeitos de dar aquele... Como é que nós falamos hoje à tarde? Um up, uma nova vontade, assim, uma inspiração para crescer, para quando a gente traz uma consultoria, como foi o caso da tua, o pessoal aceita assim de bom grado, né? Porque sabe do resultado que vai dar. Que bacana. A gente falava disso antes nos bastidores, né? E eu acho que tu tocou num ponto que é muito importante. Tem empresários que eles, em algum momento, talvez por outras experiências que tiveram, enfim, parece que eles estão muito fechados, assim, para esse olhar diferente, para essa provocação, porque a nossa consultoria ela tem uma característica muito provocativa, né? E se? E você veio justamente com essa visão. Você disse assim, Andreas, eu quero ter sempre alguém lá a cada tanto tempo para enxergar o tal do elefante. Fala um pouquinho mais disso, que isso é legal. Isso pode inspirar outros empresários a terem esse olhar também. Exatamente. O que acontece, né? No mercado que nós vivemos aqui, nós temos problema no dia a dia. Nós temos pessoas não tão boas ofertando algum trabalho, né? Que acabam frustrando algumas empresas, né? E essas empresas acabam se fechando e não buscando um profissional bom, né? Deixam de buscar e muitas vezes também tem um certo medo, um certo receio de abrir a empresa para um estranho. Esse é um receio, é um medo. E graças a Deus eu tive até hoje, com a Andreas e com as outras consultorias, que eu abri o livro. Ó, a situação está aqui, eu quero crescer, eu preciso me organizar. E está aqui todos os meus livros, né? Por que eu fiz isso, Andreas? Porque eu conheci os consultores, eu sabia que eu podia confiar nesses consultores, como foi o caso da VBPO, que é uma empresa séria que organiza a nossa casa e só nos auxilia. Não, de momento algum está tentando puxar o tapete, muito pelo contrário, está ali incentivando, escorando, ajudando, né? O objetivo nosso também é todo mês ter uma consultoria meio-dia por mês. Para quê? Para enxergar os elefantes que a gente tem dentro das empresas, né? Porque muitas vezes... Essa tua expressão eu achei legal. Porque muitas vezes a gente está ali na fumaça e a gente não consegue enxergar aquela situação. Alguém de fora enxerga aquele elefante que está no meio da sala, atrapalhando todo mundo. Porém, quem está ali já está acostumado com ele, que faz parte da decoração, né? Porém, está atrapalhando, né? Então, a consultoria faz com que mostre, mas como é que eu estou com esse troço há tanto tempo aqui? Eu podia ter evoluído, podia ter passado, esse troço está me atrapalhando, né? A tua consultoria, Andreas, ela inspira, ela ajuda, ela faz com que o empresário tenha resultado. Obrigado. Então, vou confessar aqui para ti, Andreas, eu nunca paguei a tua consultoria. Barbaridade. Eu nunca paguei a consultoria. O que vem agora, Eduardo? Quem pagou a tua consultoria, Andreas, foi o aumento de vendas. Olha que legal, né? Que coisa boa, que prazeroso ouvir isso. Obrigado, meu amigo Adelar, também. Quem paga a consultoria é o aumento de vendas, né? Porque ali a gente enxerga o norte, ali a gente consegue organizar e faturar mais, tendo mais rentabilidade. E sozinho a gente também não conseguiria. Principalmente tira da zona de conforto. Desafia. Olha que insight legal. Mostra a capacidade
tanto que que o pai, que os nossos colaboradores, a capacidade que cada um tem de crescer, de evoluir, e a empresa também, a capacidade que a empresa tem de crescer, de dobrar, triplicar de tamanho, digamos assim, triplicar as vendas. Esse assunto aqui, ele tem claro que para mim é muito bom ouvir esse tipo de depoimento, né? Eu ficaria a noite inteira ouvindo isso aqui. Mas eu quero aproveitar também o contrário, para a gente levar essa inspiração para quem está nos vendo. E o assunto sucessão, ele é um assunto muito rico. Enquanto a Eduarda falava, eu me emocionei aqui por ver, desde a primeira vez que nós conversamos, Eduarda, até agora, o nível de amadurecimento, a tua percepção como empreendedora, né? Uhum. É muito prazeroso ver isso. E isso foi muito bem construído lá atrás pelo teu pai. Nem sempre foi fácil. Não é fácil. Não é fácil, né? O empreendedor tá ali, aí daqui a pouco vem aquela pessoa que tem um vínculo muito forte emocional. E eu quero te ouvir com relação a isso. Quando você chega, você também é uma consultora, porque você também está vindo de fora e também está enxergando o elefante. Quando uma pessoa diferente vai lá e fala do elefante, não existe esse vínculo emocional. Talvez o pai até aceite melhor. Mas quando vem o sucessor, a filha, e diz, tem um elefante, existe uma certa resistência em enxergar, né? Mas eu tive em São Paulo lá com o Flávio Augusto e ele fala sucessão. Ele diz assim, para dar certo tem que ser um sucessão. Ou seja, tem que ter um grande sucesso para dar certo a sucessão. E eu vejo que aqui a gente está tendo isso, né? É muito bacana. Como é que é essa experiência, assim? Eu vou pedir primeiro para a Eduarda, depois para a Adelar. De tu chegar a enxergar o elefante e saber que a pessoa que está do outro lado, se o Andreas falar, ele aceita. Se a Eduarda falar, é mais difícil. Tu percebeu isso também, não? Sim. E isso deve acontecer em outras famílias. Eu quero que tu comente como é que tu foi superando isso, porque hoje eu vejo que está muito legal. Então, vou complementar um pouquinho. Eu sempre tive a vontade de ter o meu próprio negócio, de ser empreendedora, porque eu cresci tendo o exemplo em casa, tanto o pai e a mãe, quanto outros familiares que também, as minhas tias, que são empreendedoras. Então, eu sempre tive essa vontade de ter o meu próprio negócio, de ser uma empresária de sucesso. E no começo é difícil, porque... Ai, meu Deus, será que eu vou atender as expectativas? Será que eu vou ter sucesso no que eu vou fazer? Será que eu tô no caminho certo? Será que é isso que ele espera de mim? E é difícil, porque a gente enxerga, às vezes, alguns pontos de melhoria na empresa que pode ser feito, mas no início a gente não tem voz. Isso que é... Vamos ser realistas, a gente não tem voz. Tanto é desafiador. É desafiador. Como é que eu vou falar? O que tu acha de nós fazer assim? O que tu acha? Olha, percebi isso. O que tu acha de nós mudar aqui? Que legal, né? Às vezes era mais fácil eu falar pra você, ô Andreas, fala pra ele pra nós fazer assim, assim, assado. Uhum. E com certeza, pra ele também não deve ser fácil, tipo, olhar pra mim e dizer assim, você tá crescendo agora, tá começando agora, eu tenho muito mais experiência. Mas olhando esse depoimento aqui, valeu a pena, né, Adelar? Com certeza. Era o objetivo e foi atingido. Tá valendo a pena. Tá valendo a pena. O que acontece com questão de sucessão? A sucessão, o pai quer que o filho continue aquela vontade dele, o sonho dele, o desejo dele. Tá? Quem está sonhando na empresa, muitas vezes é o empresário, ou é o pai, ou é a mãe, ou é o avô, um tio, alguma coisa assim que está no sonho dele, porque aquilo faz bem para ele, ele é feliz com aquele produto que ele está trabalhando. Tá? Aí você trazer os filhos para o mesmo segmento que é difícil. Até porque, no meu caso, eu não acompanhei. Eu não fiz a sucessão do trabalho do meu pai, tá? Eu não fiz a sucessão do trabalho do meu pai. Eu fui buscar, com a ajuda dele, com certeza. Tua alternativa. A minha alternativa. Agora eu quero trazer a Eduarda e eu quero trazer o Augusto também para dentro da empresa. É difícil, ele também pode escolher outra coisa.
como que eu vou trazer para dentro da empresa que eles continuem a empresa? É o sonho de todo empresário, que os filhos continuem, que alguém da família continue. E muitas vezes não dá certo. Outro dia eu estava assistindo um podcast também e estava lá a atual CEO do grupo Hope, né? E a Hope, uma empresa de 60 anos ou mais, ela reinventou o negócio da família, né? Reinventou completamente o negócio da família. Ela foi para um lado de franquias, de lojas. A Hope hoje, além da indústria, ela tem os pontos de venda que são franqueados. E isso foi uma mudança muito significativa nos canais de vendas. Eu imagino para os sucedidos como foi quando essa geração veio e disse assim, não, nós vamos buscar novos canais de vendas. Barbaridade, mas eu sempre fiz assim, era uma empresa sempre muito sólida, né? Eu imagino que essas novas ideias, elas têm que ser muito bem trabalhadas. Eu fico feliz de ver hoje, porque eu lembro realmente de muitas vezes que a Eduarda vinha lá, mas e agora? Como é? E a gente pôde contribuir com isso sempre de maneira muito assim suave, eu acho, né, Eduarda? Porque eu sou pai também, tenho a mesma situação, né? Então, eu acho que foi muito legal, mas ela tinha essa predisposição positiva e do outro lado, o Adelar também vinha conversar comigo, ele tinha a mesma predisposição positiva com relação à entrada da Eduarda. É legal, é muito gostoso, né? No início ali, quando eu tava saindo do colégio, que eu tinha que decidir o que eu queria fazer da vida, né? Que ramo que eu vou seguir, eu confesso que eu queria ir para um ramo totalmente diferente. Olha aí. Totalmente diferente. Que... Qual ramo? Curioso. Eu sempre gostei de estética. Eu bem. queria ir para o ramo da estética. E uma noite, eu e meu pai ficamos conversando. Ele me deu uma palestra de 2 horas sobre administração. E eu, no começo, eu tava meio relutante que eu queria fazer algo que na hora me encantava, que me encantava os olhos, entende? E ali a gente foi conversando, e eu resolvi seguir o conselho dele e fui fazer administração. E o pai foi sempre implantando esse sonho, essa vontade em mim de empreender. Sempre tive vontade de empreender. Mas foi um trabalho ali que ele foi conversando, me mostrando, explicando. Eu trabalhei um tempo na empresa. Então, ali me surgiu aquela vontade de dar o segmento nos negócios. E, principalmente, eu pensava assim, nossa, é uma empresa boa, é uma empresa que tem sucesso, tem credibilidade, é uma empresa que é bem vista no mercado. Por que talvez eu vou deixar isso morrer? Por que não seguir isso? Por que não seguir o legado? E hoje, a cada dia mais, a empresa me encanta os olhos, me apaixono pela Alus cada vez mais. Que legal, bom, né? Ganhamos o podcast, né? Ganhamos o podcast. É porque, na verdade, o que acontece? O pai quer que o filho continue, tá? Agora vem um detalhe. Para os filhos que os pais são empresários, não querem inventar roda. É só seguir o que o pai já fez. Ele já fez há 30 anos, 20 anos. Ele sabe os degraus das escadas que estão quebrados. Ele vai te orientar, não vai ali. Não invente nada. Só siga o que o pai construiu, porque ele construiu para você. Tá? Porque ele sabe que um dia ele vai deixar. Ele sabe que um dia ele vai passar. Tá? O filho que está aí, pai, eu não sei se eu vou seguir o teu caminho. Não perca tempo, vai querer bater a cara na parede. Aproveita o atalho. Aproveita o atalho, tu já está lá na frente, tu já cresceu, tu já está lá nos degraus, lá em cima, não precisa dar o primeiro passo ainda. Pode até, não significa que no futuro, dentro da base toda que você já criou, você possa daqui a pouco criar um novo negócio que tenha uma afinidade maior com aquele teu sonho inicial, mas aí você já parte de um patamar bem acima, né, Adelar? Com certeza, com certeza. Tem pessoas que têm alguns sonhos que não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Aí chama o pai de quadrado, o pai não sabe fazer isso. Pô, mas o cara tá com um avião, o cara tá com um monte de coisa e o pai é quadrado ainda. Tá? O cara tá lá na frente,
né? E o pai é quadrado. Não... Tem que tirar esse rótulo do pai e abraçar o pai e fazer a coisa acontecer. Agradecer que já pode partir daquele já tá patamar. Graças a Deus, a minha família proporcionou isso, tá? Me proporcionou isso, tá? Meu pai, minha mãe, meu tio Silvino, minha tia, esse pessoal todo me proporcionou isso. Sempre me incentivaram a fazer isso, tá? Por que você vai inventar alguma coisa que já está pronta? É só seguir, faça as coisas acontecer. Você falou em degraus. Quais são os próximos degraus do Grupo Allos? A sequência, então, da Allos Fix, né? Agora a expansão também na área de estrutura metálica de pré-moldado, né? Expansão também nas telhas translúcidas, que nós atendemos hoje boa parte do Brasil. Então, nós já estamos planejando uma filial em Goiás, que dá mais uma distância, mais ou menos uma distância de 1.500 quilômetros da sede. Hoje nós temos o transporte próprio, onde que a gente vai, por exemplo, Rio Grande do Norte, a 3.000 e poucos quilômetros. Barbaridade. Então, se leva 15 dias para fazer essas entregas. Nós, tendo uma filial, como é o caso de Goiás, a gente consegue atender com 1.500 quilômetros. Então, os caminhões sobem 750 e descem 750. Então, nós diminuímos o espaço de logística. Bacana. Ganha competitividade. Exato. Então, assim, no futuro próximo, então, uma filial em Goiás. Já temos o terreno lá em Goiás para construir. Né? É na cidade de Abadiânia. Eu lembro. Abadiânia, próxima a Brasília, próxima a Nápoles, próxima a Goiânia, né? Uma cidade com franco desenvolvimento, tem empresas gigantes no mercado que estão se instalando lá. E a nossa empresa também é mais uma que está se instalando lá. Deixa eu fazer uma pergunta para Eduarda. Eduarda, e tu vai aproveitar essa ida da Metalúrgica Allos para botar um centro de distribuição da Allos Fix lá junto? Com certeza, essa é a ideia. Pegou bem o atalho, né? Que legal. O objetivo é levar a telha translúcida, a Allos Fibras, né? A Allos Fibras para lá, e também a Eduardo com a Allos Fix. Nós trabalhamos junto. É o mesmo produto. Um é complemento do mesmo outro. Público-alvo. Mesmo público-alvo. Quem compra a telha precisa fixar a telha. Tem o parafuso da Allos Fix. Pegou bem a turbina. É isso aí. E a turbina vai lá para Goiás também? Vai. O time que você vai formar lá vai ser treinado na turbina? Tem o processo definido? Vai usar esse material todo que foi criado? E vocês mesmos multiplicando a turbina de vendas de vocês? Com certeza. Vamos deixar tudo padrão. Atendimento aqui e lá, mesma coisa. Seguindo o mesmo processo, mesma turbina. Nós temos que aproveitar o que está dando certo aqui. É isso aí. Só replicar. Estamos chegando no final do nosso podcast. Você que curtiu aí, compartilha com empresários, querem saber um pouquinho mais sobre sucessão, um pouquinho mais sobre como turbinar suas vendas. Vamos levar isso aí para o Brasil inteiro. Mensagem final de vocês, para quem nos assistiu, para quem nos acompanhou, o que você gostaria de falar para quem... Vou começar com o Eduardo, primeiras damas aqui, para depois o Adelar fazer o encerramento dele e eu fazer o fechamento. O que eu queria deixar de mensagem? Para quem está nos assistindo aí. Se você tem vontade de empreender, comece, dê o primeiro passo. É desafiador, mas... quando vem a recompensa é extraordinário. Quando a gente vê que o nosso esforço tá retornando, tá valendo a pena, é maravilhoso. E eu vou usar uma frase que você usou uma vez na consultoria. Olha que legal. O feito é melhor que o perfeito. Então, comece com o pouco que tu tem que vai dar certo. E vai em frente. Vai em frente. Que legal, que bom te ouvir hoje, Eduardo. Que legal que tá o nosso podcast aqui. E você, Adelar? O que você recomenda aí, com toda a tua experiência desses mais de 30 anos, um grupo sólido, próspero? Fala um pouquinho para nós. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todos os colaboradores que trabalham conosco, que já trabalharam, nossos sócios, agradecer todas essas pessoas. Agradecer
todos os nossos clientes, né? E dizer para ele que eu torço para cada um deles, né? Agradecendo todos esses, eu quero agradecer também o Andreas, que nos ajudou e muito a empresa. Quem está precisando de dar mais um passo no degrau do sucesso, não esqueça, o Andreas está aqui. Opa, obrigado. Tá? O Andreas está aqui, é de confiança, vai dar resultado e faça como eu, não pague a consultoria. Quem vai pagar a consultoria é as vendas, que são aumentadas desde o primeiro encontro. Que bacana. Como é interessante, no primeiro encontro o teu faturamento é X, no segundo é X e mais um pouquinho, né? Então o resultado já aparece de imediato, né? Agradecer então o Andreas e dizer para as pessoas que têm interesse de empreender, não percam tempo. Tendo vontade de trabalhar, gastar menos do que ganha, o sucesso é garantido. Que baita mensagem final. Tem as coisas simples, são as que têm mais significado, né, óbvio, Adelar? É óbvio. Gastar menos do que ganha. Isso é o segredo tanto em casa quanto para a empresa, né? Então, quanta coisa boa a gente ouviu aqui, que eu tenho certeza quem está acompanhando o nosso podcast aí deve estar vibrando, deve estar com um monte de insights aí também, pensando nas suas realidades, né? O TurbinaCast tem esse propósito mesmo, é empresário com empresário. Então, a gente está sempre trazendo esses insights para quem está nos assistindo. E você que gostou aí, curta, compartilhe, siga-nos nas redes sociais, né? Deixe os seus comentários, procurem lá os perfis, então, da Alus Fibras, a Alus Fix e a Metalúrgica Alus. A Eduarda o Adelar Pastore e a Eduarda, que casou esse ano. Eduarda Pastore Mesomo. Mesomo. Ah, olha que legal. Um abraço, então, para o Léo. E para a Veridiana também, baita empreendedora. Que também é uma baita empreendedora, uma grande empresária também com muito sucesso. A família toda, né? Que legal. Graças a Deus. Eu quero aproveitar, antes da gente finalizar, para te agradecer por todos os ensinamentos que você passou para nós, por estar ali conosco no início da empresa e, né, pela amizade que construímos. Mandar um beijo para Maria, que não veio hoje. Que legal. E agradecer a Maria também por sempre estar com nós. Obrigada por todo o apoio e por vocês fazerem parte do processo da Alus Fix. São muito especiais para nós. Falaram tudo. Obrigado a vocês. Até a próxima. Valeu, até a próxima. É.